O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimo irmão, Diácono Leandro, prezado povo de Deus, que se reúne todos os anos, no dia 1º, fazendo a abertura assim, da festa do patrono desta comunidade de Barra de Jangada, Santo Antônio. No dia, na memória de São Justino, por isso que nós estamos de vermelho, porque hoje é um dia dos maiores mártires da história da Igreja, dos primeiros séculos da era cristã, quando os imperadores, logicamente através dos seus prefeitos ou governadores, obrigavam o povo a oferecer incenso aos ídolos ou ao imperador. Inclusive, muitos dos imperadores achavam que eram deuses. Muitos dos imperadores achavam que eram deuses. E queriam ser adorados, reconhecidos com culto de adoração pelo povo. E, logicamente, isso contrariava a fé cristã. E os cristãos costumavam não reconhecê-los como deuses nem como Senhor, mas o Senhor, o Kyrios, é nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, como ao Pai e ao Espírito Santo, a adoração, mas não a nenhum homem. Por isso, não se oferecia cultos aos imperadores. E diante de tudo isso, os imperadores, através seja dos seus governadores, sejam dos seus prefeitos, perseguiam os cristãos. Entre eles, nos primeiros séculos da Igreja, no segundo século sobretudo, está aí São Justino e diversos companheiros mártires que não renegaram a fé.
celebrado hoje. Ele, um dos grandes discussores que defenderam a fé cristã. E é por isso que nós estamos celebrando a memória de São Justino, em preparação aos festejos de Santo Antônio. Então, nesse período, quando nós encontramos um santo como memória obrigatória, por exemplo, dia 9 nós teremos São José de Anchieta. Então, nós celebramos geralmente o santo do dia, até chegar ao nosso santo patrono da nossa comunidade. Logicamente, vocês vão ouvir ainda falar em Santo Antônio durante todo esse período, que serve de modelo para nós, né? Serve de imagem para nós. Quando nós olhamos as coisas boas, os homens bons, nós buscamos imitar as suas obras. E nesses dias nós estamos pedindo, de um modo especial, a intercessão de Santo Antônio. Nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nós estamos clamando aos céus, né? Nosso clamor vai até Deus também através dos seus santos, homens e mulheres que fizeram a vontade de Deus aqui na terra. Entre eles, Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, conforme o seu nascimento ou a sua morte. Pois bem, meus irmãos e irmãs, a liturgia nos convida nesses dias, fazendo a reflexão da palavra de Deus, nós somos chamados a meditar o nosso caminho. Todas as vezes, muita gente diz assim, que ler a Bíblia é difícil, porque a Bíblia é um livro difícil. Eu costumo dizer, olha, se você quer ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, vai ficar difícil mesmo. Você começa com o Gênesis, se vai, quando termina, passa o Êxodo, mas quando você chegar no quarto livro, que é o livro dos Números, você vai emperrar um pouquinho. Porque é tanto do número, tanto do número, tanto do número, tanto do número, de misericórdia. Isso é a palavra de Deus também, é. Então, o que eu aconselho? Comece com um livro bom, gostoso de ser lido. Eu indico muito o livro de Tobias. É um romance, é uma novela sagrada, o livro de Tobias. Começa com o pai dele, Tobias pai, também chamado de Tobit, que acabou, como vocês acabaram de ver, ficou cego. Como ele disse, celebrar o dia de Pentecostes e tudo mais, depois das tarefas realizadas, foi tirar uma soneca e não tinha notado que onde ele ia tirar a soneca, em cima os pardais tinham criado seu ninho e as fezes de pardais caindo nos seus olhos, logicamente prejudicaram, deixaram-no cego com o decorrer do tempo. E é interessante, quando nós estamos em necessidade, quando nós estamos passando por crise, especialmente quando a saúde está abalada, nós vamos precisar do auxílio dos outros. Os irmãos, os parentes, os amigos, são chamados a dar ajuda mesmo, inclusive financeira. Inclusive naquela época que não se tinha pensão, não se tinha aposentadoria, como é que ia se viver? Geralmente os parentes mais próximos buscavam ajudá-lo. E a mulher começou a colocar a trabalhar fora, não só mais para o sustento da casa, mas fora. E num desses trabalhos ela ganhou um bode que trouxe para casa, um cabrito que trouxe para casa. E o pior de tudo é que às vezes aquilo que mais fere a gente é quando uma pessoa nos conhece, sabe que nós não temos a capacidade de fazer um ato mal, e ainda fica pensando mal de nós. Ana ficou muito magoada com o esposo, porque ele achou que ela tinha, para matar a fome, as necessidades de casa, ela tinha roubado o bode. E por isso, ela ficou muito chateada. É como se ela dissesse, homem, tu reza tanto, tu é tão temente a Deus, tu te mostras tão temente a Deus, e está me chamando de ladra.
Porque se tu está desconfiado de mim, inclusive mandaste eu devolver o bode, o cabrito, é porque tu está achando que eu roubei, conforme tu disseste. Eu já te disse, isso foi um presente. Além do salário devido pelo meu trabalho, certamente o pessoal conheceu a história dela e do sofrimento, que o marido tinha ficado cego, e aí deu um cabrito para ajudar mais, né? Poderia ser vendido, produzir dinheiro ou ajudado para arar ali, para preparar a terra, para facilitar as plantações. Pois bem, e aí nós vimos os primeiros passos do livro de Tobias. Essa história nós vamos acompanhando na liturgia diária. Então você que tem dificuldade de ler a Bíblia, eu não aconselho, verdadeiramente eu não aconselho você querer começar de Gênesis e terminar no Apocalipse, porque você diz, eu li a Bíblia toda. Sim, você pode ler a Bíblia toda, começando com os livros mais fáceis. E aí você vai gostando, porque a história de Tobias, além do livro não ser muito grande, não é um livro grande, mas é uma história que cativa. Cada capítulo terminado parece capítulo de novela boa mesmo. Novela boa, você já fica esperando o capítulo de amanhã. Mas ultimamente as novelas tudo safada, aí é difícil encontrar uma novela boa. Então é melhor vir para a novena de Santo Antônio mesmo. E aí nós começamos a ler o livro de Tobias. E aí, no decorrer do tempo. A lição que hoje nos é dada é que nós tenhamos o máximo cuidado, porque vez por outra nós dizemos que somos muito tementes a Deus, mas temos uma língua horrorosa e um pensamento pior ainda, que julga as outras pessoas, conforme a mulher de Tobias, que ficou muito magoada com ele. A mulher de Tobias, pai, ou de Tobit. Depois, tenhamos cuidado também com os bajuladores. Existem pessoas que, geralmente, elas louvam as outras, elas elogiam as outras com toda a sinceridade do coração. Mas tem gente que é bajulador. E geralmente o bajulador, ele quer tirar vantagem em determinada situação. E ele é capaz de jogar uma pessoa contra outra. Para crescer na vida, o bajulador é capaz de jogar uma pessoa contra outra. Então nós temos aí Jesus, que encontra-se numa situação em que alguém querendo atrapalhar a missão dele, juntando-se líderes religiosos com servidores do Estado, querendo atrapalhar a missão de Jesus. Primeiro, nós pagamos impostos e ninguém gosta de pagar imposto. Quem disser que gosta de pagar imposto, ou um dos dois, ou está no caminho quase da perfeição, ou é mentiroso. Sobretudo, quando você ganha seu salário suado o ano todinho, aí vem o leão, imposto de renda, e dá aquele bote bem grande, né? Para sustentar quem? Só Deus sabe, os homens de Brasília. Só a graça. Pois bem, a esses meses, e só 4 meses são destinados, né? 4 meses são destinados a pagamento de impostos. Ninguém aguenta. Então, ninguém gosta de pagar imposto. Depois, quando você paga seu imposto e ver o imposto empregado em obras mais, por exemplo, o pessoal paga imposto, inclusive, para a saúde. E na saúde, aí tem um sistema único de saúde que vai promover aborto, por exemplo. Ou seja, quer queira, quer não, com o meu imposto, o governo está promovendo atos, inclusive, que vão contra a minha fé. Então, diante de tudo isso, logicamente, Tibério, o imperador, Tibério César, colhe os seus devidos impostos para jogar Jesus contra as autoridades civis. Não era para ver a opinião de Jesus, mas para, como dizem algumas pessoas, atrapalhar a vida de Jesus. Então querem jogar para dizer depois à autoridade civil que Jesus é um desobedecedor da lei.
É lícito pagar a César impostos? E Jesus pede uma moeda. Na verdade, resumindo toda a leitura do Evangelho de hoje, Jesus quer nos mostrar a que ponto nós chegamos. Colocar isso nos dias atuais. Nós estamos passando por uma pandemia horrorosa. Hoje mesmo eu estava no cemitério fazendo a encomendação do corpo de John Pablo. Vocês, a maior parte de vocês aqui conheceu, inclusive como da comunidade Timóteo. Pois bem, e ali nós comentávamos, até o pai dele disse: padre, eu pensava que nessa pandemia o mundo pudesse ser melhor. Mas nós estamos descobrindo cada gente sem caráter nesse período. Imagine pessoas que estão planejando golpe pelo celular, aos idosos, as pessoas que estão com gente doente, as pessoas que estão com sede de fazer o exame do Covid. Então, tem gente planejando golpe através do telefone. Então, diante do sofrimento dos outros, cada um às vezes corre o risco de ser contaminado. Ao invés das pessoas melhorarem, tem muita gente que está ficando cada vez pior. Ou seja, nós às vezes, ao invés de revelarmos aquilo que de bom nós podemos ter, muita gente está se revelando cada vez pior. Então, quando Jesus se vê diante dessa situação, é como se ele se perguntasse: o que o ser humano se tornou? Se tornou perverso. E por que o ser humano se tornou perverso? Por causa do pensamento meramente do mundo. Ou seja, a figura do ser humano, criada à imagem e semelhança de Deus, foi suja ou sujada pelo comportamento meramente terreno. É como se eu tivesse transformado a minha imagem e semelhança de Deus, na qual fui criado, numa esfinge, numa caricatura que está presente ali na moeda. Na moeda a gente não tem cara e coroa, não é? Então, aquela cara da moeda. Então, o próprio Jesus diz: o que o ser humano se tornou? César, o mundo, com o modo de agir, afastou, tirou, mascarou o ser humano criado tão belo, a imagem e semelhança de Deus, no que foi que ele se transformou? Em meramente seres que muitas vezes só pensam nas coisas materiais. Por isso é necessário devolver a Deus aquilo que é de Deus, e o ser humano é de Deus, não é de César. Nós não fomos criados à imagem e semelhança do imperador. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, por isso que Jesus é como se dissesse: deixa o ser humano ser livre, deixa o homem ser homem, tira a malícia do teu coração, deixem de ser maquiavélicos, deixem de ser bajuladores, porque no final das contas vocês estão querendo me atrapalhar. Então, Jesus, sem utilizar nenhum tipo de violência, deu a resposta a eles e os silenciou. Por isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o ser humano é de Deus e por isso deve voltar com as suas obras, com o seu modo de agir, a ser de Deus. E só entende isso quem busca traçar um caminho de santidade. Por isso, na história de Santo Antônio, nós sabemos, formado em direito, querendo exercer por um bom determinado tempo essa profissão, depois ele identificou-se como se dissesse: isso não é minha missão. Isso não é minha missão. Inclusive, batizado como Fernando, depois abriu-se à ação de Deus e tornou-se, por excelência e por consagração a Deus, um Antônio. Ou seja, a nossa vida, a nossa caminhada, quando nós nos deixamos ser de Deus, nós mostramos a face que nós temos. Aquilo que mais nós queremos
é chegar o dia e poder tirar essa máscara livremente para o nosso convívio. Feinhos ou bonitinhos, a nossa face foi criada à imagem e semelhança de Deus e nós não temos vergonha de mostrá-la, não. O ruim é estarmos presos com essa fuceira na cara. Até quando? Só Deus sabe. O desejo de todo mundo é deixar de usar isso, mas só poderemos deixar de usar quando verdadeiramente nos sentirmos melhor e seguros. Por enquanto, nós vamos utilizando o que o mundo nos dá. É necessário que nós possamos dar a Deus o que é de Deus e a César que nos transformou nisso. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, que nós possamos verdadeiramente, na nossa ação, no nosso modo de ser homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, como foi Santo Antônio, como foi São Justino Mártir. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.